Olá, boa noite, salve, salve nação santista! Eu sou Giovanni Martinelli, começando mais um boletim do Diário do Peixe, com as últimas informações, comentários, especulações e tudo que envolve o nosso glorioso alvinegro praiano, que jogou na última sexta-feira, né? Já faz um tempinho já, mas muita coisa aconteceu, tem muita coisa para a gente comentar aí sobre esse final de semana, sobre tudo que está envolvendo o Santos, momento delicado dentro e fora de campo para o Santos, né? Então a gente vai comentar um pouco sobre isso na próxima meia hora. Tem Renato, tem Pérez na China, tem Sampaoli, tem público, tem um monte de coisa aí, tem Pato, tem Jorge, tem muita coisa para a gente comentar aí nos próximos minutos, próximos 30 minutos. Então vamos lá, vou para tentar interagir bastante com vocês aqui, que vocês estão sempre participando e fazendo esse boletim junto com a gente, né? Então, boa noite ao Alexandre Julião, Rafael Berrocoso, para o Nino Linares, Belido, Luciano Gonçalves, o Gesley Ferreira, o Pablo Gouveia de Taubaté, o Tiago Bermudes Aguilar, Leandro Oliveira, Elaine Xavier, o Adelson Pereira, o Márcio Jazon, Adilson Batista de Oliveira, Otávio Quinelli, Márcio Roberto Ferreira, Rafael Otair, Leandro Souza, Sérgio Euclides de Souza, Antônio Tonton, Márcio Roberto Ferreira. Perdemos, tem salários atrasados. Eu acho que assim, ó, não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, não só a questão. Eu acho que assim, o grande problema desse momento é sobre salários, vamos falar, né? Estão atrasados, não foram pagos ainda. Hoje surgiu até uma notícia de que o Santos teria pedido, que o Pérez teria pedido um empréstimo ao Marcelo Teixeira. A notícia foi do blog do Menon no UOL. Eu trabalhei muito tempo com o Menon, ele não escreveria isso se não tivesse 100% de certeza. A gente conversou com o Marcelo Teixeira no Diário do Peixe, ele falou, ele não quis entrar muito no assunto, ele falou, acho melhor o Pérez esclarecer isso, mas a resposta dele deu a entender que houve mesmo o pedido, mas que não pode ser feito em nome do Marcelo Teixeira. O estatuto, na época do Laor, foi feita uma mudança estatutária que nenhum conselheiro, pessoas ligadas à direção, comitê de gestão do Santos, pode fazer empréstimos ao clube. Isso foi justamente para evitar as dívidas que o Santos tinha com o Marcelo Teixeira, né? Na época do Marcelo Teixeira, esse assunto foi aí mudado na época do Laor, então hoje não pode, o Santos até divulgou uma nota oficial que não pode, mas os problemas para mim são dois, que são até maiores do que a questão salarial ali. O primeiro é o seguinte, compromisso. O Santos prometeu aos jogadores que pagaria na sexta-feira e não pagou. Então, assim, isso é uma quebra de confiança muito grande para um elenco de futebol, num grupo de futebol. Quando você tem uma dívida, você promete que vai quitar com todo mundo na sexta-feira, que é o dia do jogo, né? Que normalmente muito clube faz isso. Olha, eu vou pagar você no dia do jogo, paga no dia do jogo. Aí os caras vão animados até para o jogo. O Santos não pagou. Isso é uma quebra de confiança muito grande. Isso não existe fazer isso. E o outro grande problema é que o presidente não estava aqui para chegar lá e dar uma satisfação para os jogadores. O Pérez está na China, a gente já sabe disso, né? Então, com o Pérez na China, quem vai dar essa satisfação para os jogadores, né? Seria o Renato. Mas aí o Renato, uma outra notícia que apareceu no final de semana, o Renato está incomodado com algumas situações no clube, está com problema familiar, ele não aparece no Santos há quase 2 semanas, a informação que a gente tem, que a gente publicou no diário. Então, aí você tem o outro gerente que está lá, que foi contratado porque é amigo do São Paulo, ele não tem experiência zero no futebol. Assim, desculpa, Coronel Bolognese, para mim, não é experiência no futebol. Experiência zero no futebol. Quem vai dar suporte para esses jogadores? Entendeu? Hoje até saiu a notícia que o São Paulo disse que não quer receber, quer que peguem o salário dele e passem para os jogadores, porque ele está vendo a situação.
é difícil, assim, eu já falei isso, e eu já trabalhei em clube de futebol, eu falo sempre para vocês, o clube de futebol você tem que ter um comando muito forte. Quando o comando é ausente, o bicho pega. E a gente viu que a gente teve dificuldade o ano passado e só o Santos só deu uma reagida ali no campeonato quando chegou o Cuca, e daí o Cuca assumiu o comando para ele. Eu já disse para vocês que a gente tem relatos de que o Cuca chegava para os jogadores e fazia reunião com os jogadores e falava assim, ó, a gente tem que jogar contra esses caras aí, ó, esquecer esses caras são os caras da diretoria. Então, assim, ficou meio que fechado ali, o Cuca conseguiu blindar um pouquinho os jogadores, é mais ou menos o que o São Paulo quer fazer, oferecendo o salário dele para os atletas, mas esse momento é muito conturbado. Assim, eu sei que tem muita importância, muita relevância o motivo da viagem do Pérez para a China, mas foi num momento muito ruim. Então, esse é um problema muito grave hoje que o Santos está atravessando, né? O Otávio Quinelli pergunta qual a previsão sobre o pagamento dos salários. O Santos não tem, Otávio. O Santos está tentando receitas de todas as formas. Vale lembrar que o Santos não tem um patrocinador master. O Santos hoje, a gente já subiu uma matéria hoje de novo, teve um prejuízo de 30 mil no jogo contra o Novo Horizontino, com bilheteria. Quer dizer, o Santos pagou para jogar. O Pérez disse para a Gazeta Esportiva que tem contas bloqueadas, ninguém confirma oficialmente isso no clube, em nenhum lugar, ninguém fala, então assim, o Pérez confirmou para a Gazeta, a gente acredita no Musetti, que é um jornalista que cobre muito bem ali o clube, mas assim, para a gente, por exemplo, a gente fala com o CG, ninguém confirma isso de que tem conta bloqueada. Então, assim, e tem um problema que o Pérez mesmo falou, que com a mudança na fórmula de divisão dos direitos, dos contratos ali, dos direitos de TV, uma grande parte, nenhum time, aliás, antes de começar o campeonato, sabe quanto vai receber, porque depende muito da posição ao final do campeonato, né? Uma parte vai ser divulgada vai ser estabelecida pela posição e outra parte vai ser estabelecida pelo número de jogos que teve, audiência, esse tipo de coisa. Então, não dá para fazer, nem para pensar muito, fazer adiantamento, como faziam antes. Então, assim, a situação tá complicada, não tem uma perspectiva. A gente começa a ouvir informações, coisas que vocês gostam de ouvir aí, né? Vocês gostam de saber, né? A gente começa a ouvir informações de bastidores. Agora, entre março e começo de abril, primeira semana de abril, tem que ter a reunião do Conselho Deliberativo para votar as contas de 2018. A gente começa a ouvir em grupos de WhatsApp, em páginas que acompanham mais esse lado político do Santos, que a dívida do Santos em 2018 aumentou, e a dívida aumentando, existe uma tendência de que o Conselho Fiscal reprove as contas do Pérez. Reprovando as contas do Pérez, pode abrir possibilidade para um novo pedido de impeachment. Então, assim, está muito agitado também essas semanas nos bastidores ali do Santos, né? Então, vamos esperar para ver o que acontece, mas eu achei que mesmo esse assunto seria muito importante hoje, né? Então, muita gente já perguntando, então a gente já está respondendo, tá? O Cleiton Gomes ali está falando, o Renato está de saída, foi a matéria que a gente acabou de falar. Gabriel Gomes Santana, parece que o Santos ainda não foi atrás do Pato, né? Então, Gabriel, a gente falou com o empresário do Pato, a gente subiu uma matéria agora, o empresário disse que não foi procurado, o Pato está no Brasil, o São Paulo, por exemplo, falou que não tem interesse no Pato hoje, que seria talvez um adversário para o Santos, mas a questão do Pato fica uma resposta mais ou menos. Eu vou juntar a resposta do Leonardo Góes, né, do Góes aqui, que pergunta do Jorge, né? A questão fica muito complicada, isso que tem atrasado tanto a negociação do Jorge, que muita gente esperava, disse para a gente, chegaram a falar para a gente ainda que sábado ele estaria no Business Center para acertar os últimos detalhes. Acontece que o Santos esperava pagar o dinheiro, os salários dos jogadores no sábado, não pagou. Aí não dá para assim, qualquer gestora. Olha o que aconteceu no Fluminense. Não sei se vocês acompanharam o Fluminense. O Fluminense, com salários atrasados, anunciou o Ganso, com um dos maiores salários do elenco. Em 2 semanas, os jogadores já fizeram 2 dias de greve. Então, assim, o Santos
se é como eu disse aqui, se é um erro de gestão não ter ninguém ali para dar uma satisfação para os jogadores quando não conseguiu a receita para pagar os salários, também seria um grande erro você contratar jogadores com salários altos, caso do Jorge e do Pato, devendo para os jogadores que estão no clube. Então, isso também tem atrapalhado. Então, assim, eu imagino que a ideia do Santos primeiro eu vou quitar esses salários, e depois que eu quitar esses salários, aí eu vou conseguir pagar ali, depois que eu pagar os salários dos jogadores, eu vou atrás do Jorge, eu vou atrás do Pato. Lógico que devem estar monitorando a situação deles, parece, pelo que a gente viu, que o mercado para os dois não está tão quente assim, como a gente disse aí, o São Paulo meio que desistiu do Pato, então não tem tanta pressa assim. O Jorge também, o Flamengo parece que tinha tido interesse, parece que não está atrás, o Atlético Mineiro também falou do Jorge, também não tem nada. Então, assim, esse o problema, né? Então a gente tem que esperar um pouquinho. O Joel Casimiro pergunta se o Lucas Veríssimo já está pronto para jogar. Já está pronto para jogar, deve ficar à disposição no jogo de quarta-feira. Quem ainda é dúvida para o jogo de quarta-feira contra o Botafogo é o Alisson, né, que ele sofreu um problema no pé, um corte no pé na quinta-feira da semana passada, ainda está treinando, ainda é dúvida para o jogo de quarta-feira, né? Deixa eu voltar aqui, que eu desci muito as perguntas. Deixa eu tentar aqui para ver se eu consigo achar onde eu estava aqui, ó. Vamos lá, tem muita gente aqui, ó. O Douglas Ávila, natural que com a derrota, a queda de rendimento do time, esses assuntos venham à tona. Na verdade, assim, Douglas, assim, posso falar pelo diário. Se a gente soubesse que tinha salários atrasados, a gente publicaria de qualquer forma, ganhando ou perdendo, que eu acho que isso é notícia, né? Como eu sempre digo para vocês, e daí tem muita gente que defende o Pérez. Eu já disse que o Pérez tem feito coisas boas e coisas ruins, né? Mas muita gente fala, é que o Pérez está pagando a conta, dívidas das últimas administrações. Ok, mas se for confirmada que a dívida do Santos aumentou em 2018, aí não tem desculpa. Porque senão daqui a 3 anos vai chegar um novo presidente lá e ele vai começar a fazer as coisas e falar, os últimos presidentes, incluindo o Pérez, quebraram o clube. Então, assim, tem que pôr um fim nessa sangria, assim, tem que, assim, a gente estava comentando até num grupo ali que a gente tem de WhatsApp, de cientistas, tal, jornalistas que acompanham o clube. Essa contratação do Cueva assim, tá correndo um risco sério de rivalizar ali com a contratação do Damião, né? Porque assim, até agora o Cueva não rendeu. Quem vai pagar o Cueva vai ser 2021, talvez o próximo presidente. Já tem uma dívida aí, não é uma dívida pequena, é um valor muito alto ali de contrato. Então, assim, por isso que a gente tem que ficar em cima, porque o papel do diário também é fiscalizar para impedir que essas coisas aconteçam, né? Ou para pelo menos mostrar o que está acontecendo, né? Se a gente, como eu já disse, a gente não tem ligação política, não tem pretensão política, não tem nada disso. A gente tem um papel de informar ali e ser meio que um fiscal do torcedor, né? O Diego Germano está dizendo que esse presidente vai levar o Santos à falência. Diego, então, vamos esperar, porque assim, com o relatório do Conselho Fiscal, ninguém questiona. Se o Conselho Fiscal falar, olha, a dívida aumentou, vai ser assim, é inquestionável, entendeu? Enquanto é zum, 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 a gente, por exemplo, nem publicou. Estou conversando aqui com vocês, mais informal, tudo, mas a gente ainda não teve acesso ao relatório do Conselho Fiscal. Mas é preocupante, né? Marcelo Gomes, porque o Pérez contrata o Soteldo? Então, o Soteldo, eu acho que das contratações ainda, eu acho que, por exemplo, o Felipe Aguilar tem se mostrado que é uma contratação ok, o Soteldo é um cara jovem até, então, assim, pode ter um valor de revenda mais para frente, ele foi convocado agora para a seleção. Agora, o grande problema é o Cueva, e a gente conversou muito sobre isso aqui, né, nas lives que a gente fez, né, que o Cueva é um jogador que tem um histórico de problemas nos últimos clubes, já esteve lá fora e não deu certo, bateu e voltou, então é um jogador que tem um potencial de revenda menor, pequeno, já não é tão jovem como o Soteldo, por exemplo, então, assim, é complicado, né? Marcos Celes, para você que pergunta, que fala, e para muita gente que tocou nesse assunto também. Amanhã,
no Diário do Peixe, a gente vai ter uma matéria muito, muito legal, e logo pela manhã, falando sobre a torcida do Santos. Então, às vezes, a gente vê só o lado negativo e não vê o lado positivo, e tem um lado positivo que a gente vai mostrar no Diário do Peixe amanhã. Não posso contar aqui, não vou dar spoiler, mas amanhã de manhã vocês podem entrar no site lá, vocês vão acompanhar. Tem uma coisa que é positiva, em comparação com os outros grandes, por exemplo. Lógico que podia ser melhor, mas é uma coisa positiva já. E se você não quiser entrar no Diário do Peixe, quiser receber em primeira mão a notícia lá, lembra-se de cadastrar no nosso serviço de WhatsApp, que o número é 013 99205 3637, 013 99205 3637, manda um WhatsApp para a gente com seu nome e sua cidade, e daí você recebe todas as notícias em primeira mão, inclusive essa, né? O Paulo Amaral está dizendo que é uma vergonha falar do Pato, em contratar o Pato sem pagar os salários, né? Foi mais ou menos o que a gente falou aqui, né? O Marcelo Gomes, por que não renovar com o Pituca? Muito suspeito também. Na verdade, Marcelo, assim, esse tipo de coisa eu entendo, tá? Assim, o Santos procurou o Pituca para valorizar ele, só que daí, assim, o empresário tá fazendo várias exigências, luvas, eu acho que não faz sentido, né? Então, acho que esse é um problema, né? Douglas Ávila, a torcida do Santos não colabora. Quero ver se vocês vão mudar de opinião depois da matéria de amanhã. Vamos acompanhar, não vou dar spoiler, não. Carlos Silva, pegar o Canindé em parceria com a W Torre seria uma grande ideia, a gente publicou isso aqui no Diário. Agora sim, tem muita gente até que falou, mas o Canindé está caindo aos pedaços. Mas, gente, não é para usar o Canindé do jeito que está. Se você vai investir no lugar ali, você vai ter que dar um tapa ali e deixar em condições boas, né? O que a gente falou é pela localização do Canindé, tal, por já ter uma estrutura de estádio, o Santos já jogou bastante lá. Esse tipo, é claro que não é pegar o Canindé e usar o que está lá, tem que fazer, tem que pegar uma W Torre da vida e fazer um projeto bacana, né? Como a W Torre fez com o Parque Antártica, né? Boa noite para o Peixe Independente aqui. Thelma Alfredo, torcida não ajuda. Então, vamos ver amanhã, depois dessa matéria, o que vocês vão pensar, né? O Marcos Celes está dizendo que a torcida não ajuda também, o Carlinhos que a torcida é ridícula, o Edilson Gaudi, precisamos do centroavante, do André, acho que o André não. Samuel Pereira, atacante mexicano, ex-Villarreal, está sem clube, o Santos poder investir nele. Na verdade, o Pérez falou que não queria mais estrangeiro, né? Porque, assim, a gente não custa lembrar, né? O Eva, Soteldo, Derlis Gonzalez estão fora do jogo de quarta-feira contra o Botafogo e do jogo do final de semana contra o Red Bull Brasil, pelas quartas de final, estão defendendo as seleções ali. Carlos Sanches foi convocado, depois foi desconvocado. Felipe Aguilar crescendo como ele está crescendo ali no time, logo pode ir para a Colômbia, e é um problema, né? Você ter muito jogador estrangeiro, né? Esse é um problema, né? Eugênio Goulart, o Bruno Marques nem está ficando na reserva, não está. Nem o Caio Jorge está tendo oportunidade, né? Muita gente cobra uma oportunidade para o Caio Jorge, a gente ainda não conseguiu ver o Caio Jorge jogando com o São Paulo, né? E é dado concessão, atrasar salário é complicado, como quer contratar um jogador de ponta? O Pérez às vezes ameniza a situação dele, mas pouco depois volta tudo. Gabriel Gomes, qual a situação do Jobson? Continua sendo um jogador que interessa, mas ele interessa a vários outros clubes também, e tem essa questão hoje que é financeira. Então, assim, eu acho que não vamos ter nenhuma novidade enquanto não quitarem os salários. E o Santos aí tem até sexta-feira para inscrever jogadores na fase final do Paulistão. Sem novidade do patrocínio Master, as pessoas de Santos estão tendo dificuldade para conversar com o Pérez na China, ele chega na quarta-feira, então vamos esperar, né, para ver se depois de quarta-feira a gente consegue uma novidade, né? Wagner Cardoso, Pato não seria muito bom para o Santos, salário muito alto e pouco futebol. Não acho que tem pouco futebol, acho que ele joga muito e acho que tecnicamente ele acrescentaria. Os números dele na China, tudo bem que a China são bons, mas a questão do salário alto realmente é um complicador, né?
Tem um torcedor aqui que está falando do Rossi, da Itália, então volta naquela história dos estrangeiros, né? Eu não acho que o Santos tem que procurar mais estrangeiros, não. Até ontem deu polêmica com o Miller, falando dos estrangeiros do Santos, não sei se você chegará a acompanhar. Então, assim, eu acho que o Santos tinha que encontrar caras como o Martinelli, do Ituano, mas antes dele se brilhar agora no Campeonato Paulista, né? Porque agora todo mundo viu e o cara, o Juninho, que é esperto, não vai vender por milhões, né? Mas, assim, teria que tentar chegar antes nesses jogadores, né? E por isso eu volto a falar, situação das categorias de base do Santos preocupante. Cristiano Júnior, já saiu as datas das quartas de final do Campeonato Paulista. A Federação Paulista publicou agora no final da tarde, já tem nota no Diário do Peixe sobre isso. A gente colocou lá, explicou toda a situação lá dos jogos. Os jogos vão ser sábado e domingo, jogos de ida. Jogos de volta terça e quarta, e não quarta e quinta, como era de costume. Ainda existe a possibilidade de mais de 2 times de São Paulo ficarem na primeira colocação do grupo e decidirem, assim, os jogos em casa. Hoje, Palmeiras e Corinthians estão na primeira colocação, Santos e São Paulo estão na segunda colocação, mas tanto Santos quanto São Paulo podem terminar em primeiro ainda. Aí o que acontece? O Ministério Público e a polícia impedem 2 jogos de times de São Paulo no mesmo dia na cidade. Como são 2 datas apenas, terça e quarta, existe um artigo no regulamento que daí, assim, os times com as 2 melhores campanhas têm a vantagem de decidir em casa mesmo, os outros ou decidem ou fazem uma troca de mando ou escolhem uma outra cidade para jogar. Como São Paulo e Corinthians, mesmo ganhando, não alcançam a pontuação do Santos, se o Santos ficar em primeiro, ele tem o direito, vai ter o direito de qualquer forma de decidir o jogo dele em casa. Então, essa que é a questão. Se o Santos ficar em segundo, o primeiro jogo vai ser em Campinas. Foi falado que o Red Bull iria mandar o jogo no Pacaembu, já está completamente descartado, é Moisés Lucarelli mesmo. Então, se o Santos ficar em segundo, o Santos joga no final de semana, aqui em Campinas, contra o Red Bull Brasil. O pessoal de Campinas, a região, já fica esperto aí. O Márcio Alessandro Martins, você não acha que o sistema do São Paulo é bonito de ver, mas não competitivo? Apesar de ter ganho títulos em outras equipes. Linha de zaga muito avançada, se perder a bola, contra-ataque e risco de gol. Eu acho que é um esquema ofensivo, mas eu acho que o futebol brasileiro estava precisando de alguém que jogava de forma ofensiva. O que eu acho que, assim, o Santos pode minimizar esses erros, esses riscos, na verdade. E uma das formas de minimizar esses riscos, a gente já falou aqui, eu já falei, e por isso fez muito sentido a contratação do Everson, é uma troca do Everson pelo Vanderlei. Por que isso? Não é porque o Everson sabe jogar com os pés e pode iniciar a jogada. É porque, como a linha é muito alta, como você disse mesmo ali, desculpa, quem que é mesmo? O Márcio. Como a linha é muito alta, existe muito espaço entre os zagueiros e o goleiro. Então, o goleiro tem que ser muito rápido para sair nessas bolas longas nas costas dos zagueiros, né? Tem que ser muito rápido e tem que ter essa visão de jogo. O Everson já mostrou que tem. O Vanderlei a gente sabe que não tem. Então, por isso que faz sentido o Everson, faz sentido uma hora ou outra entrar o Lucas Veríssimo para jogar ao lado do Felipe Aguilar, porque são os 2 jogadores mais rápidos do elenco e melhores, na minha modesta opinião. Então, eu acho que é isso. Mas eu acho que é uma tendência, mas eu gosto do estilo do São Paulo ali de jogar. Acho que em algum momento ele precisa ter alguma variação, mas a princípio eu gosto sim. O Kelvin Menezes, Diário do Peixe não tem app? Ainda não tem, Kelvin, mas a gente está trabalhando para ter o nosso app também. Kleber Gladiador Santista, a torcida está deixando o Santos na mão. Kleber, amanhã a gente vai dar um panorama legal sobre isso. Depois seria legal depois a gente conversar baseado nessa matéria que o Diário vai publicar amanhã. Felipe Castro dos Santos, você não acha que o Cueva tinha que jogar mais perto dos atacantes? O Felipe, o grande problema é o seguinte, me responda, quem são os atacantes do Santos hoje? O Santos está jogando praticamente com o Jean Mota de centroavante. O Jean Mota não é centroavante, né? O problema é que o Santos não tem os atacantes hoje
o Canindé, para o Cueva chegar perto, né? Carlinhos, Carlos Lima, nunca, cadê a torcida? A torcida é uma vergonha. Calma, gente. Carlos Silva, pegar a Canindé e fazer uma retrofit lá vai dar mais lucro do que fazer na Vila. Só temos prejuízo porque pagamos o aluguel do Pacaembu. Na Vila, esses jogos de 15 mil, quarta-noite, na Vila era 4 mil. A gente já escreveu sobre isso no diário, eu já falei várias vezes aqui. A gente defende que, independentemente de jogar na Vila ou no Pacaembu, o Santos tem que jogar com 70% de ocupação. Então, que seria 20 mil no Pacaembu, 11 mil na Vila, mais ou menos. Agora, a questão do Pacaembu, comercialmente, é o que eu falo, a localização ali é muito boa, então o Santos poderia ter ali várias outras formas de gerar receita, com loja, restaurante, cinema, museu, então, pegar, assim, o Santos hoje gasta o aluguel com o business center, transfere o business center para lá, teria uma estrutura lá para isso também, não pagaria o aluguel, então já seria uma economia. Então, assim, por isso que eu acho que faria sentido pensar em alguma coisa com o Canindé. O Sérgio Medina Júnior, cadê o Pérez? Vai morar na China. Parece que ele volta quarta-feira, Sérgio. Márcio Alessandro Martins, poxa, tá osso. Renda negativa de novo no Paca, infelizmente. Júnior Leite, a torcida não ajuda, o presidente também, devendo salários. Henrique Campos, Diário do Peixe é top. Saudações santistas. Obrigado, Henrique. Augusto Gomes, depois que o Vitor Ferraz abriu a boca para falar do esquema do São Paulo, ficou mais difícil ganhar. Já pegaram o jeito do time atuar, apenas marcaram no nosso campo, não temos jogadores com capacidade para sair desse esquema imposto pelo adversário. Não acho, assim, Augusto, vamos falar de um tema polêmico, né? Vitor Ferraz. Eu não acho que foi pela entrevista do Vitor, tá? O técnico que enfrenta o Santos, ele não vai se pautar pela entrevista do Vitor, ele vai ver o São Paulo jogar, e daí algumas coisas ficam claras, né? Ficam claras ali. Os técnicos que enfrentam o Santos, por exemplo, pegam como o Ituano jogou contra o Santos. Então, assim, é isso. E eu não acho que o problema seja, como eu disse, só a questão do esquema. O que eu acho por exemplo, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que assim, o Carlos Sanches teve uma queda de rendimento. E é um jogador importante para o Santos. Falta um centroavante, a gente sabe que falta um centroavante. O Derlis está muito bem, o Rodrigo ainda não é o Rodrigo que a gente espera, o Rodrigo que a gente sonha. Então, assim, tem o lance do esquema, mas o Cueva entrou muito mal ainda, assim, não jogou bem ainda. Então, eu acho que também tem uma questão técnica aí, né, dos jogadores que podem render um pouco mais, ou espera-se que eles rendam um pouco mais e não estão rendendo, né? O Brian Ruiz, qual o destino? Santos, está lá treinando com a Costa Rica, mas não encontra clube. Por enquanto ele é do Santos, por enquanto vai ficar por aqui. Eduardo Tadeu Campos, afinal, o Santos vai fazer proposta para o Pato ou vai ficar no papo furado? Wagner Rodrigues, é verdade que o São Paulo vai devolver os salários por causa dos jogadores? O São Paulo não recebeu ainda, tá, Wagner? Não é que ele vai devolver. E sobre o Pato a gente falou aqui, o que o São Paulo cogitou, isso assim, pessoas que passam algumas informações, ideias, a gente sabe quem é. Então, assim, o que o São Paulo cogitou é que ele falou, olha, se vocês forem me pagar primeiro, eu quero que primeiro vocês paguem os jogadores e depois vocês me paguem. Não é que ele vai devolver, ele não recebeu ainda também. Então, tem essa questão. Marcos Paulo Zanon, com esses boicotes da mídia contra o Santos, a cada ano nossa torcida vai diminuindo, sacanagem. Mas agora tem o Diário do Peixe, antes não tinha, agora tem. O Adílio Jorge, perguntando do Jorge, a gente falou aqui, muita gente criticou a gente porque a gente falou do Jorge, mas assim, dá a explicação aí que eu falei para vocês, né? Ele era esperado no sábado em Santos, mas aí o Santos esperava pagar o salário, não pagou o salário na sexta-feira. Então, assim, enquanto o Santos não resolver essa questão de salário, a gente acredita que não vai andar nem Jorge e nem Pato, né? Thailson está treinando com os titulares? Está treinando com os profissionais, com os titulares não. Kelvin Menezes, torcer para um dos estrangeiros ir bem na Copa América e fazer caixa. O problema é que, assim, o Derlis não tem possibilidade, né? Porque é uma negociação estranha ali com o Dínamo, que envolve o Vitor Bueno, então ele não é do Santos.
O Soteldo, sim, talvez. Agora o Cueva também. O Cueva o Santos nem pagou ainda, vai pagar em 2021, não tem como vender, né? Carlos Braga, torcedor que critica a sua própria torcida, sinal que o torcedor de WhatsApp. Anderson Silva, me conte um pouco sobre o Renato. Ele não está aparecendo na Vila, está incomodado com algumas situações, está com problema pessoal, familiar, então tá complicado também. O William Costa perguntando do André Balada. Essa história do André Balada surgiu de torcedor, tá, William? A gente não ouviu o Santos falando de André Balada, não. Gabriel Gomes, Lucas Lourenço não se destaca tanto nos sparrings. Ele não tem, assim, outros jogadores pegaram a frente dele. Claro que não é a mesma posição, mas outros jogadores ganharam destaque ali nos sparrings, né? E já tiveram chance e ele ainda não. Então, eu acho que tem alguma explicação. E eu acho, pessoalmente, que o Lucas Lourenço ainda precisa de maturação, tanto, principalmente física, para encarar o profissional, né? O Augusto Gomes Santos, temos que correr atrás de um investidor estrangeiro, seria uma ótima possibilidade. O Marcos Seles, todas as torcidas de São Paulo, massa nos jogos, o Santos só decepção. Marcos, assim, ó, deixa eu só fazer um parênteses, assim, quando a gente fala com a torcida, né? Sábado teve o clássico Santos e São Paulo e Palmeiras. O São Paulo pratica preços promocionais nos jogos e teve 20 mil pessoas. Então, assim, não é. E é sábado, é um jogo diferente do sexta-noite. Então, assim, não é só a torcida do Santos. A gente tem que levar em consideração vários fatores aí, vários cenários. Amanhã a gente vai dar uma matéria interessante sobre isso, como eu já falei algumas vezes, né? E estou falando demais até dessa matéria. Amanhã vocês vão ficar todos decepcionados. Maria Clara Barbosa está aqui. Quem mais? Henrique Campos, perguntando da segunda parcela do Rodrigo. Então, a gente está esperando o parecer do Conselho Fiscal, né? O Márcio Roberto Ferreira, quando a linha de zaga com 3, Luiz Felipe e Gustavo Felipe foi bem, é verdade, isso minimiza aquela questão do risco que a gente falou, né? Manuel Luiz Werneck, um mês só de fevereiro, viu, Manuel? E direitos de imagem tem gente com mais tempo, 2 ou 3 meses. Se fazer o retrofit vai ser a reforma da reforma, seria isso, o Márcio. Kelvin Menezes, o Santos deveria mais explorar a marca, no meio do ano deveria participar de algum torneio internacional de pré-temporada. Rafael Almeida Cueva me parece fora de forma, errando fundamentos básicos, como dominar a bola e passe de 2 metros. Juliana Rodrigues, manda um abraço para os torcedores do Santos do Pará, um abraço para todo mundo aí no Pará. O Flávio Santos diz que o Rodrigo está com a cabeça em Madrid. Rafael Almeida, o Santos toma muito contra-ataque porque tenta jogar muito pelo meio, quase não vemos chutes de fora da área. Uma hora perde a bola e toma contra-ataque. É uma análise interessante. O que do meu tempo como executivo de futebol, conversando com o treinador, tal, uma coisa que eu aprendi é o seguinte: o Santos isso faz, vocês pelo menos tenta fazer. O que eu acho que isso também explica um pouquinho a queda de rendimento, que assim, se você joga com a bola com a linha alta, tem uma coisa que os técnicos falam, né? A bola tem que estar sempre pressionada, assim. Jogador que pega a bola não pode ter espaço. Então, assim, ele tem que estar sempre pressionado, tem que ter sempre algum jogador perto para não ter tempo dele fazer esse lançamento nas costas dos zagueiros. O que acontece é que eu acho que com a sequência dos jogos, quarta, domingo, também está acontecendo um desgaste físico no Santos e os jogadores não conseguem mais marcar, fazer esse perde-pressiona logo no início, e daí o Santos tem sofrido um pouco mais. Eu acho que isso é uma coisa que aconteceu aí, assim, o Santos praticamente não teve semana cheia aí, né? Então, assim, essa questão física, eu acho que também pode estar pesando aí para o Santos ter perdido um pouco da intensidade que ele tinha mostrado nos primeiros jogos, né? O Márcio Alessandro Martins, Carlos Sanches não está jogando nada, foi o que eu comentei aqui, né? Ele falou, né? O Jorge Diel está dizendo que tem que vender o Vitor Ferraz, Poroso, Neco Queiroz está na seleção do Equador, então, assim, está fora também.
Henrique Campos, o Santos deveria trazer o Arthur, que nem é relacionado do Palmeiras. A gente já comentou aqui em outras lives, né? A tática do Palmeiras, trazer todo mundo para evitar que os rivais se fortaleçam. Então, assim, o Palmeiras não vai emprestar um jogador deles para o Santos de forma alguma. Rodrigo Del Jude, de Espírito Santo do Pinhal também. Jonatas Kennedy, patrocínio Master, ainda não temos novidade. Jean Bononi, hoje, em entrevista a um site, o empresário Pato falou que o Santos não fez nenhuma proposta. Esse site é o nosso, inclusive, viu, Jean? O empresário falou pra gente, né? O Cleiton Gomes está falando que tem que jogar com 3 zagueiros. O Marco Sérgio está bravo com o Cueva e com o Soteldo aqui, hein? A Maria Clara Barbosa está dizendo que foi pago o salário da comissão do São Paulo e foi pago dos funcionários, a informação que a gente tem. Ricardinho Souza, esse garotinho aí da base 17, 18 anos tem que continuar jogando pelo sub-20, está subindo muito cedo essa molecada. São poucos jogadores que são fora da curva, né? Marcos Celes, doutor, Independente tinha mais de 20 mil. 20 mil, 20 mil no clássico, Marcos. O clássico São Paulo e Palmeiras. O Anderson Luiz está dizendo que o Vitor Ferraz é muito fraco. Carlos Braga, cadê o Calabres? Ótimo jogador, não está sendo aproveitado. Absurdo, jogador de velocidade inteligente. Carlos, é o seguinte, o Calabres, desde o ano passado, é um cara que, assim, na live, todo mundo pergunta dele, né? Principalmente pela Copa São Paulo que ele fez. Mas, assim, ele tem contrato até o final do ano e a tendência é que ele rescinda o contrato com o Santos nos próximos dias. O que eu posso falar para vocês, e eu já falei outras vezes, né? Desde que ele subiu ao profissional, o Santos teve o Jair Ventura, teve interinamente ali o Chulapa, teve o Cuca e tem o São Paulo agora. Nenhum deles deu oportunidade para o Calabrese. As informações que a gente tem é que ele treina muito mal. O que eu lembro da Copa São Paulo, dos jogos que acompanhei, é que ele se destacou muito porque ele chutava de fora da área, mas não muito mais do que isso também. Ele se destacou porque ele fez gol, chutava de fora da área. Então, assim, são 3 treinadores que passaram lá com perfis e bagagens totalmente diferentes e nenhum dos 3 deu chance para o Calabrese. Então, assim, para mim tem explicação, tá? Então, assim, não acho que o Calabrese resolveria problemas do Santos, não. Então, e a tendência é que ele saia essa semana, né? Marcos Celes, Botafogo precisa vencer o Santos para não cair, esquece Santos, liderança geral, outra derrota. Então vamos ver. Sérgio Medina Júnior, o que você acha da imprensa de São Paulo? Os caras falam mal do Santos quando falam com deboche. Sérgio, não acho que é assim, não. Acho que, assim, eles falam com o que tem de falar. No começo do ano, todo mundo falou muito bem do São Paulo, né? Então, assim, eu acho que não tem muito disso, não. Quem mais aqui? Deixa eu ver se eu vejo mais alguma pergunta. A gente já está estourando o nosso tempo muito aqui, na verdade. No Pacaembu, a torcida incentiva, na Vila você escuta a torcida visitante cantar, tá dizendo Carlos Silva. Orlando Carvalho, Pacaembu é uma vergonha, só quando manda um jogo só por mês lá. O Wilson José dos Santos, de Cascavel, no Paraná, tá aqui. O Diego Germán tá dizendo que o Soteldo tá jogando bem, né? O Sanches joga o primeiro tempo, está igual o Renato, diz o Lucas Lousada. Kleber Amoni perguntando os salários, a gente falou aqui sobre isso. Então, gente, é isso. Ó. A gente está com 38 minutos aqui de live, vamos encerrar. Então, todos os pontos aí a gente falou, né? Jorge, Pato, o Santos não deve fazer nenhuma movimentação em busca desses caras enquanto não acertar a situação com o elenco. Era previsto para acertar na sexta, prometeram, não acertaram e ninguém apareceu para dar satisfação, porque o Pérez está viajando e o Renato está afastado do clube. Sereias ganharam ontem, a gente não falou sobre isso. Santos teve prejuízo. O empresário do Pato disse que não foi procurado. Teve bastante coisa aí na live hoje. A gente espera aí que a gente tenha mais boas notícias até a semana. Acompanhe aí no nosso diariodopeixe.com.br. Perfil no Twitter e no Instagram é o mesmo, é @Diário do Peixe. Nosso canal no YouTube, youtube.com/Diário do Peixe. Se inscreva lá no nosso canal. E nosso WhatsApp, para quem quiser receber as notícias em primeira mão, é o 013 99205 3637. Por hoje é só, pessoal. Um abraço para todos vocês, uma boa semana e um bom jogo para a gente, especialmente no final de semana. Quarta pouco importa aí se vai ficar em primeiro ou segundo.
Não tem, o Red Bull não tem torcida mesmo. Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Até mais.